Olá, amigo da Sublimação, mais um vídeo da Fortúria. O vídeo a gente vai falar sobre marcas do rolete, tá? A gente está recebendo, a gente já fez vários vídeos sobre esse assunto, então a gente está recebendo algumas mensagens, na verdade várias mensagens, porque é normal nessa época do ano receber esse tipo de mensagem, você vai entender um pouquinho mais para frente, de pessoas com esse problema. A gente vai tentar fazer um vídeo explicando a causa do problema e como você consegue resolver esse problema, tá? Por que é importante saber a causa? Porque como é que eu vou arrumar uma solução para um problema se eu não sei o que está causando esse problema? Então é muito comum o pessoal tirar os roletes da impressora achando que o problema está no rolete que está marcando. Mas o problema não está na impressora, não está no rolete, você vai entender por quê, tá? Vamos começar explicando a causa do problema, tá? Entenda uma coisa, esse problema ele acontece exclusivamente em papéis resinados, tá? Se você usa papel mate, você não tem esse problema. Se você usa papel que não é resinado, esse Chamex Report 90 gramas, também não vai ter esse problema. Por que não tem o problema? Porque esses papéis, como ele não tem resina, ele absorve bastante tinta, tá? E também absorve umidade, porque o problema basicamente ele é causado pela umidade, tá? E por isso, como eu falei agora no começo do vídeo, essa época do ano é bastante comum ter vários clientes com esse problema. Por quê? Começa agora a época de chuvas, então a umidade sobe bastante, os papéis eles são tratados para não deixar, se tem um papel sublimático é tratado para não deixar a tinta penetrar, que ele fica toda na superfície, por isso que você quando estampa esse papel na caneca, você tem aquela qualidade excelente, porque praticamente não fica nada no papel, ele não deixa a tinta penetrar. Como ele não deixa a tinta penetrar, ele também não deixa a umidade penetrar. Então, se esse papel ele fica exposto aí ao ambiente, a umidade vai se acumulando na superfície dele, porque ele não consegue absorver essa umidade, porque ela está ali bloqueada pela resina. E aí, quando você joga a tinta em cima, a tinta não consegue secar e causa lá as marcas do rolete, tá? Então, você tem a impressora, basicamente, o papel, você tem o primeiro rolete, cabeça de impressão, segundo rolete, ok? O papel passa pelo primeiro rolete, ele vai empurrando o papel, e aí passa pela cabeça de impressão. A impressão aqui está jogando a tinta, vum, 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 vum. O que acontece? O tempo que ele leva daqui, que ele recebe a tinta, até o segundo rolete, que é o que vai puxar ele, vai expulsar ele para fora, a tinta não seca. Então, como ela não seca, quando o rolete toca na tinta, ele sai marcando. É como se você estivesse pintando uma parede, acabou de passar a tinta e sai metendo o dedo. Você vai manchar lá, é o que acontece no papel, o rolete sai manchando. Perceba que esse problema, ele acontece bastante em cores escuras. Por quê? Cor escura tende a demorar mais a secar do que cor clara. Se você imprime um amarelo bem clarinho, ele seca muito mais rápido do que um preto carregado. Então, os roletes, essas marcas no rolete acontecem quase que exclusivamente em cores bastante escuras, um azul escuro, um vermelho forte, um preto chapado, é quase que obrigatoriamente, se você não bota esse papel na estufa, acontecer, tá? Então, qual é a causa? Basicamente é umidade nesse papel, a superfície já está saturada de umidade, quando a tinta bate, ela não consegue secar, porque a superfície do papel não está seca, e aí, ela quando chega no rolete, ainda não secou completamente, automaticamente o rolete sai marcando, tá? Então, a causa do problema não está na impressora. A causa do problema está no papel que está saturado de umidade. Como é que eu resolvo esse problema? É colocando esse papel isolado da umidade, colocando ele dentro de uma estufa. Se você não tem uma estufa para papel, você faz uma caixinha de madeira com uma lâmpada incandescente dentro, tá? Essa estufa tem que ser ligada 24 horas. Ah, mas isso aí vai gastar energia. O custo de energia para botar essa estufa ligada 24 horas, ele é uma fração do que você vai perder se você não manter esse papel na estufa. Você vai perder papel, vai perder tinta, vai perder produto, então vai sair muito mais caro não usar a estufa do que deixar ela ligada lá 24 horas. Você vai ter um produto de melhor qualidade, você vai perder muito menos material, tá? Então, mantenha a estufa ligada 24 horas, nada de estufa que desliga à noite. À noite é onde eu mais preciso da estufa trabalhando, porque ela vai passar lá 8 horas com recebendo umidade. Se a estufa estiver desligada, quando você pegar o papel de manhã para usar, esse papel já vai estar saturado, tá? Então, mantenha a estufa ligada 24 horas.
Isso acontece, uma coisa importante, com qualquer papel resinado, tá? Não é o papel Ravi que a gente trabalha aqui. Que a gente aqui na Fortuna trabalha com papel Ravi resinado, que é o fundo azul. Qualquer outro fabricante vai ter esse problema, tá? Se a saturação de umidade subir, ele vai marcar o rolete, tá? Então é muito comum, por exemplo, o cliente dizer assim: eu nunca tive esse problema, começou agora. Então, na verdade, começou agora porque começou a época de frio, de umidade, de chuva agora. Então, o papel no verão, ele não tem tanta umidade no ar, automaticamente ele não fica tão saturado na superfície e automaticamente não causa o problema. A tinta consegue secar a tempo, tá? Então, a primeira solução para esse problema é ter uma estufa que você vai ligar ela 24 horas, deixar ligada lá. Vai imprimir, tira o papel da estufa, bota na impressora, imprimiu. Se sobrou alguma folha, tira da impressora e volta de novo para a estufa, tá? Então, manter esse papel seco, tá? 24 horas, tá? Note o seguinte, uma dica aí para você que vai usar a estufa. Papéis resinados, por exemplo, o nosso fundo azul, você vai ter um lado azul da folha e o lado branco da folha, tá? Logicamente, o lado branco é o que você imprime, então o lado branco é o que tem resina. Esse lado branco você vai colocar ele para baixo, sempre virado para baixo. Por quê? Se eu deixar o lado que está com a resina, é o que está com a umidade acumulada para cima, quando você for pegar o papel, ele vai estar assim, curvo. Então, o que é que você faz? Você joga ele para baixo, para poder o próprio peso do papel não deixar ele curvar, tá? Então, a dica é essa. Quando for guardar na estufa, o lado da resina, tá? Ah, mas eu uso um papel que ele é branco dos dois lados. Qual é o lado que eu sei que tem a resina? Molha aqui a língua e toca dos dois lados. O lado que está grudento é o lado que tem resina. Esse lado vai para baixo, ok? Então, em papéis como o nosso, que um lado é azul, é fácil de identificar. Se você usa outro papel que não tem cor, então molha lá o dedo, né, com a língua, vê os dois lados. O lado que tiver grudento é o lado que tem resina. Esse lado vai para baixo. Então, primeira solução, usar estufa. Segunda, você usar perfil de cores, tá? O perfil de cores, ele vai ajudar bastante, porque ele tem duas funções, o perfil de cores. Função número 1 é você ter aquela cor que você deseja. Se eu quero um amarelo daquele jeito que está no monitor, eu uso o perfil para poder ele se comunicar com a impressora e dizer assim, ó, o amarelo que você tem que jogar é esse aqui. E na hora da impressão sair exatamente aquele amarelo, aquele vermelho, aquele azul, aquele preto que você quer. Essa é a primeira função, tá? Para ela fazer isso, ela joga a quantidade correta de tinta. E quase em sua totalidade de vezes, essa quantidade correta, ela é inferior a quando a impressora não tem perfil, tá? Então, use o perfil porque vai fazer com que a sua impressora também economize tinta, jogue menos tinta no papel. Automaticamente, como tem menos tinta, ela demora menos tempo para secar. E aí, quando você tem uma impressora que joga menos tinta e um papel que está completamente seco, 99,99% de chance de você resolver o problema, tá? Se você está usando uma estufa, está usando um perfil, e mesmo assim está tendo problema, o problema vai estar ou no papel, ou na tinta que você está usando, ou no perfil que você está usando, tá? Então, se você está usando, por exemplo, clientes Fortúria que usam papel Ravi fundo azul e tinta Fortúria com perfil Fortúria, zero problema. Se manter na estufa, usar o perfil, resolve o problema, tá? Então, o que vai fazer com que você identifique, aí você vai ter que começar a ir eliminando as possibilidades. Se eu já uso papel bom, que é o Ravi, por exemplo, eu vou ver a tinta. Se eu estou usando uma tinta que não é Fortúria, você pode trocar e aí você resolve o problema, tá? Se eu já uso uma tinta Fortúria, que eu sei que é boa, e um papel que eu não conheço, que eu comprei lá que estava barato, tenta trocar o papel, tá? Porque aí você resolve o problema. Ah, mas aí eu posso resolver da uma forma mais simples, que é usar o papel mate. Beleza, você pode fazer isso. Qual o problema aí? É que você perde qualidade, tá? Quem quer uma qualidade melhor só vai conseguir com papel resinado, tá? Se você não está preocupado com a qualidade, isso é algo preocupante, mas se você não está preocupado com a qualidade, troca o papel que resolve, tá? Porém, você não vai conseguir aquele preto chapado, aquele vermelho forte, aquele azul, as cores com aquela tonalidade forte, só consegue se você usar o papel resinado. Porque os demais papéis, como eles não são resinados, eles vão roubar
uma parte da tinta que vai ficar no papel e ele não transfere para o produto. Como ele rouba, aquela cor não fica tão viva porque não recebeu a tinta na quantidade necessária para ter aquela cor forte, porque boa parte da tinta ficou aí no papel, tá? Então, solução número 1, estufa, tá? Uma estufa com uma lâmpada incandescente, não pode ser lâmpada fluorescente, nem pode ser lâmpada LED, porque a lâmpada tem que emitir calor para poder manter esse papel seco. E usar um perfil de cores. Então, você resolvendo aí esses dois problemas, muito dificilmente você vai ter problema de marca no rolete, ok? Então, pessoal, fica aqui a dica, tá? Essa época do ano é muito comum isso acontecer bastante, então se você tem algum amigo que está com esse problema, manda um vídeo para ele, compartilha no grupo que você está participando aí do WhatsApp. Se tem alguma dúvida, manda nos comentários ou pelo WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.